Olá! Como eu havia dito no finalzinho da aula anterior, nós vamos estudar agora mais um tipo de matriz, só que eu particularmente não classifico como tipo de matriz. Afinal de contas, isso já depende de uma matriz original. Então, se depende de outra matriz, eu vou operar com ela de alguma maneira. Não é bem uma operação, mas é uma maneira de reescrita de uma matriz a partir de uma matriz original. Nono tipo de matriz, matriz transposta. Você não lê m elevado a t, você lê como matriz transposta. E quem é a matriz transposta? mt é uma matriz obtida a partir de m. Então, eu tenho uma matriz m a partir de m. Eu tenho uma matriz m e a partir dessa eu vou fazer algumas alterações, algumas mudanças e aí eu encontro a mt. Então, mt é obtida a partir de m, reescrevendo as linhas de m como colunas de m transposta. Então, isso daqui é uma matriz transposta. Você pega uma matriz original, o que é linha na matriz original, você reescreve como coluna na matriz transposta. Um exemplinho disso, considera a matriz M como sendo a matriz 2, 3, 7, 1, 4, 9, por exemplo. Números aleatórios. A matriz M transposta é dependente dessa daqui e ela é reescrita como o que é linha em M, 2, 3, é reescrito como coluna em M transposta, mas não em qualquer ordem. A primeira linha é escrita como primeira coluna, a segunda linha é escrita como segunda coluna e a terceira linha é escrita como terceira coluna. Então a linha 2, 3, que era a primeira, virou a primeira coluna 2, 3. A linha 7, 1, que é a segunda, vira coluna 7, 1. E a linha 4, 9 vira coluna 4, 9. É natural pensar que, mas 2, 7, 4, que é a primeira coluna, foi escrito como primeira linha, 2, 7, 4. E a segunda coluna, 3, 1, 9, foi escrita como segunda linha, 3, 1, 9. Então tanto faz trocar linha por coluna ou coluna por linha? Sim, tanto faz. Tanto faz se você vai trocar as linhas por colunas ou as colunas por linhas. Porque no final das contas você está fazendo as duas coisas. Tanto que, discutindo a ordem dessas matrizes, essa daqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Ordem 3 por 2. Essa matriz aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Então ela é uma matriz 2 por 3. Uma matriz é reescrita enquanto sua transposta, ou reescrita como sua transposta, ela tem ordem também trocada. Se eu troquei linha por coluna de lá para cá, eu troco a ordem também de linha e coluna. Então, só uma maneira de aproveitar esse resultado aqui, se a ordem de M é M por N, então a ordem de M transposta é N por M. Então é só trocar linha por coluna. Nada de tão espetacular assim. É simples de trabalhar quando se trata de matriz transposta. Só que essa tal dessa matriz transposta, ela causa um impacto posterior. Porque a partir da matriz transposta, eu consigo determinar, perceba que a ordem aqui era indiferente, mas eu consigo determinar outras duas matrizes. O 10º tipo de matriz, que é bastante frequente, é chamado de matriz simétrica. Matriz simétrica é o 10º tipo de matrizes. O que é uma matriz simétrica? Tem um monte de definição sobre matriz simétrica. Algumas delas são úteis, outras absolutamente inúteis.
A primeira matriz, ou a primeira forma de representar a matriz simétrica é dizer que é toda matriz cuja diferença entre a matriz e a sua transposta é igual à matriz nula. Tipo, é uma matriz que, subtraída da sua transposta, dá a matriz nula. Aí você olha isso e fala, nossa, eu tenho que achar uma matriz subtraída transposta e encontrar a matriz nula, isso daqui dá trampo. Pare de pensar assim, passa esse menos a transposta para cá. No final das contas, uma matriz é dita simétrica se ela for igual à sua transposta. E acabou. Quando é que a diferença dá zero? Quando as duas são iguais. Então a matriz A deve ser igual à sua transposta. Pare e pensa assim, a matriz A tem ordem M por N. A matriz A transposta tem ordem N por M. Só que elas são iguais. Se elas são iguais, esse M, que é a quantidade de linhas da matriz A, tem que ser igual a N, que é a quantidade de linhas da matriz A transposta. N, que é a quantidade de colunas de A, tem que ser igual a M, que é a quantidade de colunas da matriz A transposta. Se você observar dessa maneira, necessariamente a matriz A deve ser quadrada. Obrigatoriamente quadrada. Tá, e aí eu tenho que ficar calculando a matriz e a transposta? Não, tem uma vantagem aí. Eu quero que você me acompanhe aqui e eu não vou montar muita coisa da matriz. Eu quero só que você entenda uma maldadezinha. Eu vou montar 4 elementinhos e aí eu acredito que você já consiga entender com maior facilidade. Vou montar assim, A11, A12, A13, A21, eu falei 4, eu vou acabar montando 6. A22, A23, não sei onde isso acaba. Mas se eu chamo isso daqui de A, se eu determino que isso daqui é A, eu consigo reescrever a matriz A transposta. Eu pego as linhas de A e reescrevo como colunas de A transposta. Então aqui eu tenho A11, A12, A13, A21, A22, A23 e assim por diante. Agora a relação. Se essas duas matrizes são iguais, esse elemento aqui, que é o primeiro da primeira linha, é igual ao primeiro da primeira linha. Nada de surpreendente. A11 é igual a ele mesmo. Tranquilo. Agora, o A12 e o A21 devem ser iguais. O A21 e o A12. Então eu vi que o A12 deve ser igual ao A21. Aí você fala, é óbvio, porque se você está trocando linha por coluna e eles se mantêm iguais, dá uma olhada aqui. A matriz A e a matriz A transposta, a única diferença que elas têm é que eu troquei quem era linha por coluna. A ordem da matriz trocou, linha por coluna. Adivinha o que acontece com o elemento? O A12 é igual ao A21. E se eu quisesse me referir a esse cara aqui, o A13, ele deveria ser igual ao cara que aparece aqui. O cara que aparece aqui é o A31. O A23, o A23 deve ser igual ao A32. E assim por diante. Em especial, eu não vou ficar escrevendo todos não, A e J é igual a AJI. Essa é a segunda maneira, ou terceira, se você admitir essa maneira porca aqui de escrever. Essa é a terceira maneira de caracterizar uma matriz simétrica. Uma matriz é dita simétrica quando o elemento com ordem pré-definida é igual ao próprio elemento, só que com uma posição com inversão da ordem dos elementos. Então, o AIJ é igual ao AJI. A parte mais interessante não é essa. A parte mais interessante
é montar uma matriz genérica e observar o que acontece nessa matriz genérica. Pensa assim, ó. Se eu tenho uma matriz A, A11, A12, A13, A14, vou me esforçar um pouquinho mais porque eu preciso de uma característica bonitinha aqui. A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. Se você quiser ir tomar uma água enquanto eu termino aqui, A41, A42, A43, A44. Quem tomou água tomou, quem não tomou acabou. Bom, está aqui a nossa matriz. Não fechei o lado de lá ainda. Olha aqui. Eu sei que os elementos A e J são iguais aos elementos AJI. Compara com o que você tem aqui. O A11 tem que ser igual ao A11. Nossa, legal. O cara é igual a ele mesmo. Bacana. O elemento A12 tem que ser igual ao elemento, inverteu a ordem, A21. Opa. Tem alguma coisa aí já. Deixa eu pegar um giz rosinha. E um laranja. E um verde. E um azul. Pronto, para ficar bem coloridinho. Depois, o A13 deve ser igual ao, inverte a ordem, A31. O A14 deve ser igual ao A41. O A23 deve ser igual ao A32. O A24, já foi o verde. Pronto, uma bolinha com risquinho. Tem que ser igual ao A42. Depois, o A34 tem que ser igual ao A43. Os únicos elementos que são constantes aqui são os elementos que estão sobre a diagonal principal. Então, esses elementos que estão sobre a diagonal principal estão bem caracterizados e o resto tem esse cara com 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 esse e todos os outros que eu puder citar. Então, em especial, a diagonal principal é a única que se mantém quietinha, sem repetições, até o ANN, e a diagonal principal funciona como um espelho. A diagonal principal pode ser vista geometricamente, óbvio, né? Como um espelho. Não é difícil, não é difícil. Basta enxergar que tudo que tem para cima da diagonal tem também para baixo da diagonal. E esse é só um tipo de matriz simétrica. Eu poderia citar até um exemplo, e é um exemplo fácil aqui. Vou colocar uma matriz de ordem 3. A matriz B, dada por 9x², 3x... Não, 3x não. Pode ser. 3x mais y, 16, menos 1, 3x, 5, menos 12 e 7. Pronto. Suponha hipoteticamente que se deseja encontrar os valores de x e y para que essa matriz seja simétrica. Primeira armadilha que a maioria das pessoas cai é isso daqui, ó. Nossa, o x² é igual a 16. Ótimo. X² é igual a 16, então o x é igual a 4, certo? Errado. Errado. Porque para você chegar nisso daqui, você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. E tirar a raiz quadrada dos dois lados impõe ao x² uma outra teoria. É raiz quadrada de x² igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de x² não é x, é módulo de x. Módulo de x é igual a raiz de 16, que é 4. Então, o módulo de x é raiz de 16, é 4.
Se o módulo de x é 4, significa que o x é 4 ou menos 4. Tá, e quem é que vai definir isso? Quem vai definir é esse cara aqui, ó. Aqui eu defino. Afinal de contas, o 3x tem que ser igual a menos 12. Automaticamente, o x deve ser igual a menos 4. Nessa resposta aqui eu dizia, o x é 4 ou menos 4. E aquela ali reafirma, o x é menos 4 e acabou. Então a resposta x igual a 4 deve ser descartada. O x é menos 4. Encontrei o x, ótimo, mas ainda não encontrei o valor de y. E o valor de y é obtido a partir dessa daqui. 3x mais y é igual a 5. Monta lá, 3x mais y é igual a 5. 3 vezes o y, que é menos, ou x, que é menos 4, mais y é igual a 5. Menos 12 mais y é igual a 5. Y é igual a 17. Tá lá. Então isso daqui é um exemplo clássico de matriz simétrica em que você tem que observar os elementos. Esse elemento aqui era o elemento A12. Aqui eu tinha o elemento A21. Eu fiz a igualdade e resolvi. Esse elemento era o A23. Esse era o elemento A32. Esse elemento era o A13. Esse elemento era o A31. Então eu caracterizei os elementos e resolvi. Ah, mas caracterizou como? Ué, a definição de matriz simétrica garante que esses elementos são iguais. Então, coloquei como iguais e resolvi. Vou apagar aqui, eu já venho com matriz antissimétrica.